Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Gustavo na área e hoje nós vamos falar aí sobre um assunto bastante interessante no meio das opções, que é a diferença entre uma call e uma put, europeia e americana, tá? Então no caso, a diferença entre opções europeias e opções americanas. Bom, antes de mais nada, se tu não é inscrito, já clica aqui embaixo, se inscreva, curta e compartilhe para atingir o maior número de pessoas possível. Bom, pessoal, direto ao ponto, né? Do que se trata uma opção europeia e uma opção americana. Nos Estados Unidos tem um modelo específico de opções onde você pode exercer o seu direito antecipadamente, antes da data prevista do exercício. Já na Europa não tem esse modelo, você tem que esperar para exercer o seu direito no vencimento daquela opção. E aqui no Brasil a gente consegue ter, diversos tipos aí de opções para a gente poder trabalhar, tanto europeia quanto uma opção americana. Bom, mostrando aqui para vocês, temos aqui um quadro com guia de opções da Petrobras, tá? Temos as calls e puts, diversos exercícios, diversos vencimentos. Então imagina o seguinte, você decide trabalhar com uma opção de call longa, tá? Então você vai lá e compra, por exemplo, o vencimento de janeiro de 2024. Então você chega na Petro e busca alguns strikes e decide apregoar compras naquelas opções. Vamos supor que tu tenha comprado pelo último valor negociado. Então você pode chegar aqui e comprar uma opção para vencimento em janeiro de 2024, strike 34,55. Essa aqui é uma call e ela é americana. Tá? Alguns aplicativos onde você pode trabalhar com opções, eles vão te fornecer essas informações. E a primeira das informações fica aqui, ó. Geralmente tem uma bandeirinha europeia e uma bandeirinha americana. Se só tiver europeia, subentende-se, obviamente, que o strike que a gente manipulou aqui é um strike americano. Ou seja, o fato de eu poder trabalhar com vencimento anterior, vencimento com exercício antes do vencimento, isso me diz o seguinte: caso o ativo se movimente muito, eu posso exercer o meu direito, e se eu tiver vendido, obviamente eu vou ser exercido naquela opção. Então vamos aqui, por exemplo, dentro do gráfico, vamos utilizar a própria Petrobras como exemplo. Então 34,50, por exemplo, ali foi o nosso strike manipulado. Então finge que essa linha é sua barreira da opção. Eu vou colocar até um gráfico semanal. Então 34,50 é o nosso gráfico. E o preço, ele vai fazendo movimentos aí ao longo das semanas, pode ficar acima, ficar abaixo, e subindo. Vamos supor que chega aqui nesse ponto em questão, essa barreirinha aqui é dezembro desse ano. Chegou no ponto dezembro desse ano e a Petrobras atingiu o valor de R$ 37,00. Se você está comprado nessa opção, você tem duas maneiras aí de garantir o lucro no seu bolso. A primeira delas seria você vender a opção no mercado, obviamente. Porém, às vezes, quando a opção se distancia muito dos strikes, ocorre o fenômeno de... Ocorre aquele fenômeno de perda de liquidez. Então não tem strikes aqui querendo ser negociados. O seu strike parou, perdeu o interesse em negociação. Então imagina você estar ali com lucro, só que não tem ninguém querendo negociar essa opção com você. E se a sua opção for uma opção americana, você pode exigir o exercício antecipado. Então você vai exercer o seu direito de comprar Petrobras a R$ 34,55, vai entrar em contato com o seu assessor de investimentos na sua corretora e vai pedir o exercício. Olha só, quero antecipar o exercício strike XYZ da Petro. E você vai ter lá o direito de comprar a ação e você pode em seguida vender a ação e garantir o trade da ação e ficar com a diferença no bolso, que seria comprar R$ 34,55 e vender no valor de mercado. Tá? Então vamos supor que a ação está batendo lá seus 37, você ganha seus R$ 3,00 de diferença na operação. Então, bom, baita lucro.
Vou usar essa modalidade sempre? Não, só em um ponto onde você viu que não tem liquidez na sua opção, você tentou negociar, não tem ninguém interessado em negociar dentro de um preço justo. Às vezes a opção está custando aqui em cima 3, 4, 5 reais e você vai baixando o preço e ninguém se interessa em negociar com você. Então você vai lá e pede o exercício antecipado daquela opção. Essa é uma das formas da gente trabalhar, né, com uma opção americana. Porém, o outro modo seria você esperar o vencimento da opção. Chegou no vencimento, vai para o exercício automático, obviamente sua opção estando dentro do dinheiro, e você vai ficar com a ação comprada naquele valor do strike e pode em seguida vender a sua ação, né? Caso não tenha liquidez, você ficaria preso na opção se ela fosse uma opção europeia. Por que isso? Porque a opção europeia ela só pode ser exercida na data de vencimento. Então eu tenho aqui 77 dias úteis para o vencimento dessa opção. Vai vencer no dia 9 de 1 de 2024. Então essa opção que vai ter esse vencimento longo, né, que tem esse vencimento longo, às vezes se eu estou comprado no strike de uma opção europeia, por exemplo, 34,80, se eu compro essa opção, estou comprado no 34,80. Vou botar aqui o strike. 34,80 é o meu strike. Beleza? Tudo abaixo de 34,80 na data de vencimento vira pó. Agora, a partir do momento que está acima desse valor, eu passo a ter lucro na minha operação. Correto? Então eu tenho lucro. O que eu posso fazer? Nesse caso, se eu tiver posicionado como opção europeia, eu tenho a obrigação de esperar o vencimento. Caso não tenha liquidez, obviamente, para eu vender a minha opção ao mercado, tá? No mercado. Então eu olhei lá o strike. Cara, não tem ninguém querendo negociar dentro dessa linha de strike. Perdeu o valor ali, ninguém perdeu o interesse, né, em negociar essa opção. Eu vou ser obrigado a esperar o vencimento para conseguir colocar esse lucro no bolso. Então o principal fator aí que vai diferenciar uma opção da outra é poder exercer antecipado ou não. Então o que eu gosto de fazer dentro das minhas operações, né? Eu procuro trabalhar dessa forma. Se eu trabalho com uma ação, que costuma perder liquidez nesses strikes e tudo mais, eu dou preferência para trabalhar comprado, né? Comprado em call input em opções americanas e ficar vendido sempre em opções europeias. Só que tem um pequeno detalhe: as puts, né, só tem opção europeia aqui no Brasil. Ou seja, na put você não pode exercer antecipadamente. Então, se perder liquidez, você tem que torcer para continuar naquele padrão até a data de vencimento. Beleza? Então, no caso da opção americana, vamos supor que eu quero fazer um trade de venda. Quero fazer uma venda descoberta, quero fazer uma estrutura onde eu fico vendido em opção. Cara, se eu vender uma call americana e o mercado disparar para cima, vai que acontece alguma coisa, a Petro dispara para cima, eu vou ter prejuízo aí e posso ser exercido antecipadamente. Às vezes eu não estou preparado para aquele exercício acontecer, né? Eu não estou monitorando ali as coisas e do nada começa a vir push e-mail da corretora dizendo que eu fui exercido em opções de Petro. Então é um baque que pode trazer. Então eu vou dar preferências para quê? Vou vender opções europeias. Por mais que o mercado oscile, chegue próximo às zonas de stops ou zona de prejuízo máximo que você estipulou, eu ainda tenho esse respaldo de não ser exercido, não ter uma taxa a mais ali que a corretora vai me cobrar, por estar numa opção que deu ponto de exercício antecipado. Então a principal diferença para a gente vai ser essa. Entre a opção europeia e americana, vai sempre ter também uma diferencinha no valor, o valor agregado. Por quê? A opção americana ela oferece um risco a mais. Então, no valor nominal, ela tem, obviamente, um custo maior, um prêmio de risco maior na opção americana. Enquanto a europeia, por ter um pouco mais de segurança nesse ponto, né, você não pode ser exercido antecipadamente, não te traz aí um prêmio de risco tão grande. Por mais que você venda, obviamente a diferença é minúscula, não tem grande diferença. A gente pode pegar aqui strikes atuais, né, da própria Petrobras.
a gente vê aqui a escadinha formada entre os strikes. Então eu pego a opção no dinheiro de R$ 34,00, valendo R$1, de R$ 34,30 valendo 90 centavos, R$ 34,50 valendo 78 centavos. Eu vou diferindo, ó. Europeia, americana, europeia, americana, e assim vai até ali o limite de strikes disponibilizados. Então a gente tem Petro puts, né, para vencimento de março, por exemplo. Não estou vendo aqui interesse nenhum em negociar essa put. Tem uma ordenzinha de venda a 1,40, ordem de compra a 25 centavos e assim vai indo. Então não tem boa liquidez, porém se eu compro uma put dessa eu tenho que esperar até o vencimento, caso eu perca a liquidez total, para conseguir sair daquela operação. Tá bom? Essa é a dica de hoje. Para quem não me conhece, tá? Eu sou o Gustavo e esse é o canal Buscando a Meta, pessoal. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.